Há 3 dias do segundo turno, Lula permanece à frente de Jair Bolsonaro em intenções de voto, com 49% dos votos totais ante 44% do candidato à reeleição, segundo a pesquisa Datafolha divulgada há pouco. Brancos e nulos somam 5%, indecisos 2%. Nos votos válidos, o levantamento apontou que Lula tem 53% e Bolsonaro 47%. O levantamento aponta uma alta estabilidade nos números. Foram ouvidas 4.580 pessoas em 252 municípios entre terça-feira e amanhã de hoje. Muito bem, o candidato Lula participou de uma live comandada pelo ator e humorista Paulo Vieira. Diversos artistas e apresentadores de televisão também acompanharam a transmissão. Após o fim do segundo turno das eleições, Lula disse que não terá uma sociedade bolsonarista ou lulista para administrar. Após pergunta de Serginho Grossman sobre pacificar o país, o ex-presidente apontou que depois do dia 30 de outubro quer harmonizar o país. E qual é o papel do presidente? É harmonizar a sociedade. Terminou as eleições, você não tem bolsonarista, você não tem lulista, você não tem petista, você não tem... Terminou as eleições, você tem o país. Lula afirmou ainda que, se eleito, vai esquecer o processo eleitoral e não vai alimentar o ódio. Recentemente, Fátima Bernardes declarou apoio ao petista no segundo turno. A apresentadora questionou o papel que as mulheres terão no Ministério do Governo petista e perguntou se Lula pensa em convidar a senadora Simone Tebet para participar do seu governo. Essa é uma pergunta bastante pautada nas entrevistas. E, mais uma vez, o petista fugiu do assunto. Ele disse que não quer sentar na cadeira antes de ganhar as eleições. Segundo Lula, montar uma equipe agora seria ganhar mais inimigos do que amigos. Mas a Simone é um quadro respeitável. Eu posso te dizer, Fátima, que nós vamos ter muitas mulheres no governo. Um tema muito repercutido também nas últimas semanas foi a fala de Bolsonaro sobre as meninas venezuelanas. E se tratando da eterna rainha dos baixinhos, Xuxa, a pergunta não poderia ser outra, que não fosse sobre as crianças. Depois desse episódio do pintar um clima com uma criança de 14, 15 anos e que as pessoas estão dizendo que isso não é um caso para se falar muito, e eu acho que é um caso para se falar bastante, a minha pergunta é a seguinte: o que o senhor vai fazer por esse caso e por tantos que existem por aí? Uma das coisas que nós vamos fazer é criar uma conferência nacional imediatamente, convidar todas as pessoas preocupadas com esse tema para a gente tomar uma atitude drástica de punir severamente, sabe, qualquer brincadeira ou qualquer estupidez com criança nesse país. Hoje, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro cumpriu uma agenda no estado do Rio de Janeiro. Ontem, em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, o atual presidente prometeu reajustar o salário mínimo acima da inflação, caso saia vencedor. Hoje de manhã, o presidente da República fez carreata de Belford Roxo até São João do Meriti, onde realizou um comício. Já no período da tarde, ele falou com os moradores de Campo Grande. Ontem, a agenda de campanha de Bolsonaro foi no estado de Minas Gerais. Há pouco tempo para o segundo turno, que ocorre no próximo domingo, o presidenciável do PL tenta virar o placar do estado, onde foi derrotado por Lula no primeiro turno. O candidato passou por governador Valadares, Teófilo Otoni e concluiu seu trajeto em Uberlândia. Na última cidade visitada, Bolsonaro prometeu reajustar o salário mínimo acima da inflação, caso seja reeleito. O outro lado fica inventando mentiras, dizendo que se vai acabar com o 13º e com hora extra, dizendo que não vai dar aumento para aposentado. Eles vivem de mentiras. Nós arrumamos as contas do Brasil. Nós concederemos no ano que vem aumento acima da inflação para o salário mínimo, para o aposentado e para os servidores também. Ele ainda falou sobre o emprego no país. Nunca tivemos tantas pessoas empregadas no Brasil. Mais de 104 milhões de pessoas. O IBGE divulgou hoje que a taxa de desemprego no Brasil recuou para 8,7% no terceiro trimestre deste ano. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou um vídeo de apoio ao petista Luiz Inácio Lula da Silva. Já o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, criticou Lula e anunciou voto em Bolsonaro. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, gravou um vídeo
no qual pede voto para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no segundo turno das eleições presidenciais contra o presidente Jair Bolsonaro, do PL. Meus amigos e minhas amigas, você que melhorou de vida com o real e acredita no Brasil, nas eleições, não tem dúvida, vote no 13, vote no Lula, porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida. FHC não votou no primeiro turno por orientação médica. Seu médico recomendou que ele evitasse o tumulto que marca os dias de votação. Já o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, afirmou nesta quinta-feira que irá votar em Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. Ao se referir ao Luiz Inácio Lula da Silva, ele justifica que, como ex-juiz, não pode subscrever o nome de quem, durante 8 anos, foi presidente da República e teve o perfil político manchado pelos célebres casos Mensalão e Lava Jato. Ele afirma que, devido à Lava Jato, Lula veio a ser condenado a substancial pena de reclusão, executada em parte. O Partido Novo suspendeu a filiação de João Amoedo depois que ele apoiou Lula no segundo turno. O anúncio foi feito pelo deputado federal Marcel Van Hatten no Twitter, avisando que o Partido Novo determinou a suspensão da filiação de João Amoedo. A Comissão de Ética apontou apenas um risco de dano grave e de difícil reparação à imagem e reputação do Novo. Apesar de não ter sido citado no texto, a suspensão foi anunciada 12 dias depois de Amoedo afirmar que votará no ex-presidente Lula no segundo turno da eleição presidencial, contrariando o partido que declarou apoio à reeleição de Bolsonaro. Desde então, o cofundador do Novo, que foi candidato do partido ao Planalto em 2018, entrou na mira de seus colegas. A direção da legenda classificou o voto de Amoedo em Lula como incoerente. Em 19 de outubro, integrantes do Novo já tinham assinado um manifesto que pede a sua desfiliação, afirmando que, ao declarar o voto em Lula, Amoedo renunciou a todos os princípios e valores que regem o Novo, por representar as ideias absolutamente contrárias àquelas defendidas pelo partido. Vale lembrar que Van Hatten cita no Twitter também que a suspensão é liminar, emergencial e provisória, até que o pedido de expulsão seja avaliado. E olha só até onde vai a coisa. Um deputado estadual do União Brasil de Goiás diz que se Lula ganhar, haverá uma guerra civil no país. O deputado estadual reeleito Amaury Ribeiro disse em discurso a apoiadores que, se o candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vencer as eleições, vai acontecer uma guerra civil no Brasil. Amaury é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e comentava sobre um diálogo que teve com um amigo petista. E eu vou dizer para vocês o que eu disse para um amigo que é petista, essa semana no meu gabinete. Quando eu indaguei se ele defendia o que o Lula defendia, nada ele defendia. Falei, você está do lado errado. E deixa eu te falar, se o seu presidente ganhar, vai acontecer uma guerra civil nesse país. No vídeo, o deputado disse ainda que irá para o confronto, caso seja convocado. E eu sou um reservista. E se eu for convocado, eu vou para a rua e vou empunhar uma arma. Deus que te livre de estar do outro lado nessa luta. Porque o que vai acontecer nesse país, nós não, se não acontecer o que tem que acontecer, o que é correto, o que é de Deus nesse país, nós não vamos aceitar calados. Não vamos, nós não vamos entregar o nosso país para uma bandeira vermelha. Não vamos. Eu não vou entregar o futuro da minha família para acontecer o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Argentina e outros países. O deputado se defendeu após a repercussão negativa do vídeo e afirmou que não teve intenção de ameaçar nenhuma instituição, nem tampouco a democracia. E daqui a pouco, o desemprego volta a cair e fica em 8,7% no terceiro trimestre. E Brasil tem melhor mês de agosto para o turismo dos últimos 6 anos. Você acompanha logo depois do intervalo aqui na RB Notícias. Até já!